você pensou talvez que não daria certo? Olha, isso é engraçado. A gente tem fé, mas a gente é de carne e osso, né? Qual é a maior dor do ser humano? A maior dor do ser humano, eu acho que é reconhecer os seus erros. Salve, salve, gente linda! Salve, salve você que está aí junto com a gente no nosso podcast. Mais uma vez, quero agradecer desde já a sua presença aqui conosco, porque eu estou recebendo aqui o pastor Gustavo Santiago, um dos homens mais ovacionados para o pessoal jovem. Tô certo ou tô errado? Bom dia. Agradeço a apresentação, bom dia. Acredito que, em parte, sim, né? Não mereço toda essa honra, mas que o Senhor seja glorificado quanto a isso, né? Através da minha vida. Ô, Gustavo, eu poderia introduzir aqui, né, a tua classificação, os teus estudos, mas eu gostaria que você falasse a respeito disso, porque nada melhor do que o nosso entrevistado para poder colocar aí aos nossos telespectadores a sua influência e até mesmo os teus conhecimentos nos estudos. Ok. Bom, acho que, primeiro de tudo, de onde eu vim, né? Sou de Sorocaba, morei 30 anos em Itu, mas a minha família, o meu pai era ateu, né? O meu pai, quando eu nasci, ele era ateu, a minha mãe já era cristã, e a minha mãe nos criou na igreja, né? Então eu fui criado na igreja evangélica desde quando nasci, mesmo meu pai sendo ateu, né? Quando eu tinha por volta dos meus 8, 10 anos, o meu pai também aí se converteu, né? Conheceu a Cristo. Nessa jornada aí de 20 anos numa denominação, eu participei numa denominação que meu pai também participava, e nesse meio tempo eu estudei, fiz a faculdade de Direito, né? Fiz cursos aí de Leader Professional Coach, curso de liderança, inúmeros, né? Mas todos voltados aí para um chamado que Deus tem para a nossa vida de liderança, que, pasme, eu não sabia, né, desse chamado específico, nunca me imaginei ser pastor, nunca busquei isso, sempre busquei servir. E hoje nós estamos na Igreja Batista da Lagoinha, vai fazer 7 anos que eu estou ali, né, sendo pastoreado pelo pastor André Valadão, que é o nosso presidente. Hoje nós fazemos parte de uma regional de 70 igrejas e eu sou sub-regional de 24 cidades aqui, que é a região metropolitana de Piracicaba. Tá. E temos quatro igrejas já plantadas aqui na região metropolitana. E plantamos uma igreja também em Portugal, que saiu da gente, uma no Ceará, e aí inúmeras outras que foram nascendo, né? E hoje eu sou pastor sênior aqui na Igreja Batista da Lagoinha, né? De Piracicaba, que completamos 5 anos esse mês. Legal. Estamos em festa. Maravilha. Em festa, fevereiro. Bom, pastor Gustavo, você disse que você ouviu o chamado, não é? Sim. Como é que é ouvir o chamado? Qual é a sensação? O que é que te faz falar para os nossos telespectadores que você ouviu o chamado? Eu acho que todo mundo, de alguma forma, tem fé, né? A diferença de algumas pessoas viverem a fé e viver o chamado é você, de fato, estar ativo nessa fé. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E a obra sem fé de nada adianta, é sem propósito, né? Então, alguém que faz algo e não tem fé é só para querer ser ovacionado e não tem um propósito claro. E quem tem fé, mas não se movimenta, na verdade, ele não tem fé, ele tá paralisado e a fé dele não existe, é só uma metáfora. Então, eu sempre estive em movimento. E eu acredito que o chamado, ele é natural, né? Nós fomos criados e
há em nós uma natureza de Cristo, a qual nós sabemos que os nossos erros, as nossas falhas, vai nos distanciando de Cristo, de Deus, né? Mas quando nós abrimos o coração para Cristo e essa fé nos movimenta, automaticamente nós somos alinhados ao chamado naturalmente, sem você fazer força, né? Então, a natureza de Cristo está em mim. Quando a natureza de Cristo está em mim, eu começo a alinhar ao chamado, a entender. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, né? E nós fomos chamados, e o nosso maior ministério é o ministério da reconciliação. Então, o homem, o ser humano, ele se perdeu quando o pecado entrou lá no Éden, né? O pecado entra e eles são destituídos da glória de Deus, né? E aí Deus vem tentando se reconciliar com o homem. Não que Deus está tentando porque ele não consegue, porque o homem não deixava. E como Deus conseguiu essa perfeita reconciliação para que o chamado fosse alinhado novamente? Através de Cristo. Então ele enviou Cristo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, morreu, o véu se rasgou, nos deu novo acesso, agora nós podemos falar com Deus diretamente, reconciliou o homem, e nós fomos chamados para a reconciliação. Então, embaixadores de Cristo, nós somos embaixadores. Uma embaixada, ela tem as suas leis e representa alguém dentro de outro país, mas essa representação é inviolável e tem as suas próprias leis. Então, quando nós olhamos para o reino de Deus, como Deus pensa, como Deus age, como Deus é, Cristo veio trazer isso e nós temos isso relatado na Bíblia. Nós só conhecemos a Deus por causa da Bíblia. E quando nós olhamos para a Bíblia, o Senhor se mostra como Ele pensa. E como somos embaixadores de Cristo, nós pensamos igual a Ele. E nos movemos debaixo das leis dEle. E quando nós estamos alinhados, em fé, caminhando, né, em movimento, mostrando que essa fé é verdadeira, eu estou em movimento, o propósito, o chamado vai se alinhando, e quando você vê, você está inserido e as coisas estão acontecendo naturalmente, como uma árvore que, quando é plantada, ela não faz muita força, ela dá o seu fruto naturalmente. Maravilha, belíssima explicação. Pastor Gustavo, me permita, você disse aí na sua introdução que o teu pai era ateu. Sim. Não é? Sim. Como é viver uma vida cristã com a mãe e ter um pai ateu? Maravilhosa essa pergunta. Eu me lembro que minha mãe sempre me levava para a igreja, né? Escola dominical, quem entende aí sabe, né? Quem está nos ouvindo. E então eu aprendi princípios na igreja e o meu pai me passava outros princípios, né? Então meu pai, não, você tem que namorar mesmo, você tem que pegar todas, você não tem que casar. Eu lembro que meu pai falava assim, casamento é lucro só para mulher, não casa não, nunca. Então eu tinha essa dualidade dentro da nossa família até o dia, eu me emociono um pouco, até o dia que meu pai se rendeu a Cristo de uma maneira tão maravilhosa que mudou todo o ambiente familiar e as coisas começaram a fazer sentido, né? Mas minha mãe é uma mulher muito sábia, sempre orando, sempre buscando a Deus, sendo sábia em acompanhar meu pai em alguns lugares, não obrigava meu pai a ir para a igreja, não impunha nada, mas era amável, era dócil, era carinhosa, e o meu pai se rendeu ao Senhor, e nós vivemos uma outra realidade. Maravilha. Outra realidade, foi muito maravilha, bom. Maravilha. Desculpa tocar nesse assunto, não, né? Maravilhoso. Meu pai hoje é um homem de Deus, é o primeiro a estar no Senhor. Que legal. Eu amo minha família, meu pai, minha mãe, né? Enfim. Aí a gente pode colocar, né? Eis o mistério da fé, né? Eis o mistério da fé. É isso aí. Eis o mistério da fé. Maravilha. Eis o mistério da fé. Pastor, você deixou Itu para iniciar um trabalho do zero aqui em Piracicaba, né? Sim. E aí, qual foi o maior desafio neste primeiro ano? As crenças, né? Eu cheguei aqui em 2021,
2021 estava finalizando ali a pandemia, né? Eu me lembro que eu cheguei aqui, estava todo mundo, ninguém sabia como ia ficar, né? Porque ele fecha, abre. Tá. E eu comecei no Hotel Nacional Inn. A primeira reunião acho que teve 12 pessoas. E aí fizemos mais 2 reuniões, fizemos 3 reuniões. Na 4ª reunião eu estava com a chave de um imóvel que eu estou hoje, o antigo Terrazas ali, né? Na frente da Toyota, aqui na Casa Pascoal Padovani. Eu estava com esse imóvel um mês depois. Quando eu peguei a chave, eu marquei o primeiro culto, né? No primeiro culto em fevereiro, 26, se eu não me engano, de fevereiro, tinha quase 400 pessoas. Olha. Primeiro culto. Só que, logo depois do primeiro culto, veio a lei de novo, fecha tudo. Eita. E aí, aquele momento de incertezas, eu assumi muitos compromissos, né? Crendo que o Senhor estaria fazendo. Eu vim para cá, um chamado assim, natural, muito natural aconteceu. Na verdade, eu vim para cá aconselhar, eu vim com o meu regional, subregional na época, para aconselhar um pastor aqui que ficasse, porque ele ia começar o trabalho aqui, mas ele estava desistindo antes de começar, né? E no fim ele desistiu mesmo, foi embora para Belo Horizonte, e eu acabei vindo daí para esse desafio, né? Engraçado, eu tive 2 anos longe da igreja, né? Tive 2 anos. Eu cresci até meus 20 anos numa denominação, depois até os meus 35 anos em outra denominação. Eu fui pastor de uma igreja lá em Boituva, 4 anos e meio, né? Foi a primeira igreja que eu presidi. Aí eu treinei um casal de pastores em Boituva, fiz a posse deles lá, voltei para Itu. Quando eu voltei para Itu, eu fiquei 2 anos sem igreja. Não tive problema com o pastor, inclusive o pastor é meu amigo, teve no meu aniversário aqui, o apóstolo, né, que é supervisor de área também dessa igreja. Meu amigo, amo a vida dele. Mas fiquei 2 anos sem igreja. Fiquei 2 anos sem igreja, porque isso talvez vá ajudar muita gente. Os dogmas, as regras, ela traz muito peso na vida das pessoas, né? Uhum. E o homem, na sua ânsia e no seu desejo de querer agradar a Deus, se perdeu colocando muitas regras dentro das igrejas, né? E essa regra magoou muita gente, bateu em muita gente, né? E eu vivi todo esse período de regras muito rígidas, né? Esquecendo que quem convence o homem é o Espírito Santo, né? Quem molda e muda o homem é o Espírito Santo. E por causa desse peso eu me afastei, não do Senhor, mas me afastei 2 anos da igreja. Até que Deus falou comigo que não dá para ser igreja sem estar na igreja, né? Não dá para ser igreja sem estar no corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo, né? Existe uma fala hoje na internet dizendo que eu sou a igreja. Sim, eu sou a igreja desde que eu esteja conectada no corpo, porque é no corpo que eu sou moldado, é no corpo que eu cresço. É no corpo que é revelado meus dons. É no corpo que é moldado o meu caráter. Eu não posso dizer que eu sou um bom pai se eu não tenho ninguém olhando para mim e dizendo que eu sou um bom pai. Eu não posso dizer que eu sou um bom esposo se eu não tenho esposa. A mulher não pode dizer que é uma boa esposa se ela não tem um bom esposo. Então a igreja molda esse caráter, supervisiona, né? Eu vim com esse desafio. Muitas crenças, muitos pastores feridos na cidade, inclusive, pude ajudar alguns, crenças de que igreja não ia subsistir, que era loucura, que essa profissão de pastor só mata pessoas, enfim, né? Muitas crenças, mas eu vim com uma palavra, e eu aprendi que quem tem uma palavra tem tudo, não precisa de mais nada. E essa palavra tem ajudado milhares de pessoas aqui em Piracicaba, para a honra e glória do Senhor. Que maravilha. Dentro dessa concepção toda que você ficou 2 anos ausente, não é? Sim. Mas acredito que nessa ausência você buscou formas para chegar onde você está hoje, Sim, não é? sim. E o que levou você a acreditar em você para poder tirar essas crenças do meio do caminho?
Olha, tem uma palavra que marcou muito. Foi a primeira vez que eu fui na Lagoinha. Pastor Eduardo Oliveira foi o pastor que implantou a igreja de Alphaville hoje. Lagoinha Alphaville, que é referência para o mundo. É uma global hoje estabelecida na Lagoinha. Das 700 igrejas que nós temos para o mundo, é em Alphaville. Ele que plantou, ele estava em Porto São Lucie, nos Estados Unidos. Eu fui pregar lá em novembro, lá em Porto São Lucie. E ele está de volta no Brasil esse mês. Ele esteve com a gente domingo agora. Ele é um querido, assim, amado mesmo. E a primeira vez que eu fui na Lagoinha, em Itu, eu estava 2 anos parado, não ia, eu resolvi ir. Eu vi o anúncio e eu falei, eu vou lá na Lagoinha. Deus falou algo comigo através dele da seguinte forma: Gustavo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aquilo foi algo... Eu já tinha ouvido tantas vezes, já tinha pregado tantas vezes, mas foi algo tão libertador no meu interior. Ele disse, aquilo que você aprendeu, aquilo que as pessoas colocaram sobre você, não é o que eu faço. Eu tiro o jugo, eu alivio o fardo, eu não coloco o fardo, eu tiro. Eu quero que você caminhe comigo para que você entenda o meu reino. E ali foi um divisor de água. Quebrou minhas crenças, quebrou minha preocupação. E aí, dali, eu só olhava para frente, as pessoas... Até eu recebi muitas críticas quando eu fui pegar o local onde eu estava. Você está pegando um elefante branco, vai dar errado. Os pastores dizem, isso aqui está muito trabalho, não sei o quê. E eu falo, não, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. E Deus tem sustentado para a honra e glória do Senhor. Que maravilha. Piracicaba é uma cidade tradicional, né? A gente sabe disso, né? É uma cidade muito bairrista também, a gente sabe disso. Principalmente eu que sou piracicabano, eu vivo isso, né? O dia a dia. Sim. Qual foi o seu maior desafio para conquistar a confiança das pessoas no início e principalmente aquelas pessoas que achavam que você também estaria colocando as regras? Exato. Eu acho que aí tem um diferencial muito grande, assim. Acredito que deve ter outras igrejas também, mas não conheço. Nós andamos no meio das ovelhas, né? Então, se for na nossa igreja, os pastores estão sentados no meio das ovelhas, né? Os pastores estão ajudando na cozinha, os pastores estão ajudando na limpeza, os pastores estão ajudando na manutenção, estão atendendo, estão visitando. Nós estamos em GCs, né, que é o grupo de crescimento, nas casas. E eu acho que essa proximidade, essa linguagem, né, essa característica de ser igual, né, é muito interessante. Eu acho que isso traz essa conexão com as pessoas. Jesus era assim, né? As pessoas... Tanto é que o exército, os guerreiros ali, os soldados que foram para prender Jesus, precisaram identificar Jesus com um beijo, né? Judas teve que beijá-lo. Olha, aquele que eu beijar é o Cristo. Porque Jesus era tão igual a todo mundo que ele precisou ser identificado por alguém para ele saber quem era. Então, isso fazia com que as pessoas se conectassem com Cristo. Eu acho que essa questão de estarmos ali, não distante, sentado no meio, atendendo todo mundo tem o nosso telefone, todo mundo toma café com a gente, todo mundo tem atendimento, não tem barreira, não tem limite. Eu acho que isso fez com que as pessoas acreditassem também e se aproximassem mais. Pastor, hoje, qual é a maior dor do ser humano? A maior dor do ser humano, eu acho que é reconhecer os seus erros. A maior dificuldade do ser humano e que impede que ele viva o seu chamado, que viva o seu propósito, é reconhecer os seus erros. O ego é 99% dos nossos problemas é por causa do ego, né? O orgulho. Você pode ver um pai de família que às vezes não consegue ter um tempo para os seus filhos. Orgulho de querer dar o melhor para a família. Ele tem uma intenção boa, mas fazendo da forma errada, né? Às vezes o divórcio que acontece acaba acontecendo por causa de orgulho, né? A prosperidade financeira, no caso, às vezes está ruim financeiramente por causa do orgulho, não quer mudar os seus atos. Então, eu acho que a maior dificuldade
a maior dor do ser humano é saber que ele tem problemas, tem erro, mas ele não reconhece. Eu acho que é uma das maiores dores hoje. Foi trabalhado muito essa questão do eu posso, eu faço, eu quero, né? Mas aí tem um grande problema. Aí eu me distancio de uma realidade que eu preciso entender para que seja moldado e eu consiga viver o meu propósito. Em algum momento desses 5 anos que você tem convivido, não é, dentro da tua igreja aqui, você pensou talvez que não daria certo? Olha, isso é engraçado. A gente tem fé, mas a gente é de carne e osso, né? A gente está em movimento, por isso que nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus a todo momento, né? E me perguntaram, pastor, já pensou em desistir? Eu respondo sempre, né? Só todo dia, né? Porque assim, todo dia nós levantamos e tem um desafio, nós precisamos depender de Deus, por isso precisamos ter esse coração ensinável, um coração aberto e ensinável, para depender de Deus, né? Você olhar e ver, não tem jeito, mas aí quando não tem jeito, o impossível Deus torna possível. Mas eu, muitas vezes eu achei que não daria certo, muitas vezes, mas aí a palavra do Senhor é não andar por vista, mas andar por fé, né? Eu não ando por aquilo que eu vejo, mas eu ando por aquilo que eu creio. E aí o mar vai se abrindo. Moisés não acreditaria, nem esperava que o mar ia se abrir, mas abriu. E a gente tem que andar esperando que o mar vai abrir todos os dias. Pastor, hoje, quantas pessoas frequentam a sua igreja? Nós temos uma média de 1.400 por semana. 1.400 a frequência da igreja por semana. Estão ali. Nós temos uma base de dados gigantesca, né? Dá umas 8.000 pessoas, mas a frequência ali é 1.000. É muita coisa acontecendo todos os dias, né? De segunda-feira tem GC, tem treinamento de liderança, de terça tem culto fé, tem terça profética, na quarta tem treinamento de pais, né? Escola de pais, bem casados, escola de noivo, escola de namorado. Na quinta-feira tem o culto fé, onde a gente ali recebe a palavra para ter cada vez mais fé, né? Sexta-feira tem grupo de crescimento, sábado tem jovem, domingo de manhã tem culto, domingo à noite tem culto. Então, assim, é um movimento gigantesco que já aconteceu. Agora, dentro de tudo isso, né? Essas aproximadamente 8.000 pessoas, né? É isso? Sim, a base de dados é mais de 8.000. Você tem noção da sua responsabilidade para com essas pessoas? Olha, esse é um temor que precisa ter em Deus, né? Esse respeito, porque qualquer coisa que a gente fale ou faça pode ser aí uma catástrofe bem grande, né? Eu acho que eu não tenho muita noção, mas eu tenho muito temor de Deus para que a gente possa fazer o melhor possível. Eu sempre peço a Deus que a minha família possa ser bênção para as demais famílias. Maravilha. Na sua visão, o que foi decisivo para o crescimento e a consolidação da sua igreja? Eu acho que é essa proximidade, viu? Esse amor, essa barreira retirada de dogmas, né? de regras, né? Eu acho que essa proximidade, esse entender, né, que as limitações das pessoas, né, a igreja não é para apontar, a igreja é para libertar, a igreja não é para repulsar, a igreja é para abraçar, amar, né? Então, eu acho que isso, às vezes, a gente quer inserir as pessoas no nosso contexto religioso. Eu aprendi uma coisa: você não descama, você não limpa o peixe antes de pescá-lo, né? Então você primeiro acolhe as pessoas, você abraça as pessoas, depois você vai implantar princípios para que ela possa viver, né? Então eu acho que essa proximidade mesmo, eu acho que não tem, é meio natural assim, não tem um segredo assim, né? Mas é um abraçar mesmo, entender, né? A gente não costuma encher de regras, encher de dogmas. A gente recebe a pessoa e ministra a palavra, porque o Espírito Santo é que convence. Isso que você coloca, né, de que a sua igreja, ela acolhe, que a sua igreja não tem
situação de impor às pessoas, isso é você para a tua igreja ou é um contexto geral das igrejas? Esse é um contexto geral da Lagoinha. A Lagoinha tem essa proximidade. Toda Lagoinha que você for, você vai ver os pastores no meio das ovelhas. O pastor Márcio, com 70 mil membros lá em BH, ele estava todo culto na porta, abraçando todo mundo, na entrada e na saída, atendendo a todos e falando com todos. Então, isso é uma característica da Lagoinha. A maioria dos pastores estão na porta da igreja, falando no final, no começo, falando com as ovelhas. Pastor Gustavo, há um tempo atrás, eu vou aqui, não sei precisar exatamente, mas eu vou dizer que no mínimo uns 5 anos atrás, eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte: Sim. a Igreja Católica está perdendo seus fiéis para a Igreja Evangélica. O que é que nós podemos entender sobre isso que a pessoa me falou? Uma pessoa católica e que hoje está numa igreja evangélica. Nós temos vários irmãos que eram católicos e estão na igreja lá com a gente, né? Nós recebemos muito. Tinha até um padre esses dias lá, né? Isso é bom. Muito bom, muito bacana. Nos abraçamos, conversamos bastante, sabe? Tem coisas que são muito claras na Bíblia, né? E eu vejo assim, ó, não só a Igreja Católica, mas todas as igrejas. Se nós cremos num Deus criador, criativo, criador, Ele nos deu a sua essência de criatividade. E Ele nos deu acesso, e nós podemos acessá-lo. Não podemos parar no tempo. Quando nós paramos no tempo, já estamos retrocedendo. Hoje, principalmente, você não precisa voltar atrás para voltar atrás, né? A redundância aqui. Mas só o fato de você estagnar, você já está voltando para trás, porque as coisas são muito rápidas hoje. E a igreja que ela não acompanha, até eu vou espiritualizar, né, para ninguém me bater, os teólogos não me bater aí, mas a igreja que não acompanha por revelação do Espírito a linguagem que precisa ser pregada para os dias de agora, ela já morreu, ela já parou. Então eu não posso querer falar com um jovem nos dias de hoje com a mesma linguagem de 100 anos atrás, de 50 anos atrás, e isso é muito nítido. Então eu não posso querer manter uma forma quadrada, né? um quadrado. Eu não estou chamando em nome de Jesus. Sim. Não é isso, não estou chamando. Estou dizendo assim, que às vezes nós queremos colocar as pessoas num contexto que já não existe mais, né? Então, claro, princípios não são alterados, nunca vão mudar. O que Deus criou, que é natural, é princípio, não se muda. Mas a forma como eu coloco e comunico aquele princípio, sim. Então, por que nossas igrejas hoje têm telão de LED, tem luz, tem parede preta? Porque ela comunica com as pessoas de hoje, a geração de hoje, né? Então, você entra na igreja, ninguém te vê que você entrou. Você está chorando na nossa igreja, ninguém vê você chorando, né? Então, quando você se entrega ali, é um ambiente intimista, um ambiente onde você pode se soltar, né? Antigamente eu ia na igreja, tudo claro, né? Na igreja que eu ia, você entrava, todo mundo reparava, homem sentava de um lado, mulher de outro, não tenho nada contra, cada um tem a sua forma. Eu creio que Deus tem um povo para cada igreja. Mas é mais difícil um visitante chegar ali. Eu que sou da igreja, eu chego num ambiente, eu fui pregar numa igreja esses dias que ninguém usava barba. E eu cheguei de calça jeans e blazer, lá todo mundo de terno e gravata. Eu falei, o pastor não vai me deixar pregar, né? No fim, ele não me cumprimentou muito bem, né? Mas aí ele me deu a oportunidade. Depois que eu preguei, ele me abraçou, abriu o coração. Aí viramos amigos depois, né? Mas é um ambiente difícil de um visitante entrar. É mulher de um lado, homem do outro. E aí, porque hoje, né, eu tenho pessoas que vão de chinelo para a igreja. Aí eu vou impor para ela não ir de chinelo na igreja? Eu quero que o Espírito Santo trabalhe na vida dela e depois a roupa Deus muda, se for o caso de mudar, né? Então, eu acho que as igrejas, não só a Igreja Católica, demoraram um pouco, mas já estão se movendo. Estão buscando, né? Estão buscando,
Como é que é a visão de vocês, os evangélicos, né? Como é que vocês enxergam o Papa? O Papa, ele não tem a representatividade para nós de um emissário de Deus, assim, né? No sentido de ser um líder único, né? Um líder único, não. Eu vejo o Papa como um pastor, como todos os pastores, né? Mas não a gente respeita o posicionamento, a posição, obviamente. Temos um respeito, mas eu não vejo ele como o único levantado por Deus, né? Eu vejo ele como ele é um sacerdote e um pastor, né? Eu acho que o Papa tem que ser, antes de tudo, um pastor, né? Porque ele cuida de ovelhas, é uma Sim. referência. Mas não vemos ele como um único emissário de Deus escolhido, assim. Perfeito. Agora, ao longo desses 5 anos, né? O que você considera que tem sido aí a conquista para que a Lagoinha chegue ou até mesmo ultrapasse aquilo que você está imaginando? Olha, já ultrapassou demais aquilo que eu imaginava, assim. Eu vejo igrejas com 20 anos, 30 anos, né? E passei por muitas e continuo passando, continuo atendendo muitos pastores que vão perguntar para mim qual que é o segredo, né? E não tem um segredo, né? Então, eu creio muito naquilo que Jesus ensinou sobre os talentos, né? A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1 talento, né? O de 5 talentos multiplicou o talento para 10, o de 2 multiplicou para 4, o de 1 ele vacilou, na linguagem de hoje, guardou e acabou perdendo até o que tinha, né? Então eu vejo assim que Deus distribui a quantidade porque números, o que acontece? Quando a gente fala de resultado, onde a gente chegou, onde a gente vai chegar, são números, né? Tá. A única diferença de uma igreja pequena para uma igreja grande é o número de problema, que vai crescendo problema e desafios, né? Mas o contexto é o mesmo, Nós não esperávamos chegar onde nós chegamos, mas eu acabo colocando uma expectativa daqui 5 anos. Daqui 5 anos eu vejo a gente, no mínimo, 5 vezes maior do que nós somos hoje. Eu tenho essa certeza no coração, assim, Maravilha. que isso vai acontecer. Que assim seja, né? Em nome de Jesus. Pastor, na sua visão, família, sociedade, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, até porque muita gente, hoje em dia, infelizmente, não acredita mais na família. Sim. O porquê está acontecendo isso? Olha, aquilo que eu falei no começo, nós nos perdemos nos nossos sentimentos, né? E as pessoas, elas têm acreditado que a liberdade está em fazer o que elas desejam e o que elas gostam. E aí a humanidade se perde. Que toda vez que eu faço tudo o que eu quero, eu vou caminhar para a destruição, né? Então, se eu como o que eu quero, a hora que eu quero, né, em todo o tempo, eu vou destruir o meu corpo, né? Se eu durmo a hora que eu quero e o tempo que eu quero, eu também vou acabar na destruição. Então, as pessoas se inflamaram nos seus desejos, se perderam nos seus desejos, nas suas paixões. E, ao se perder nos seus desejos, perde a essência, perde princípio. Não existe sociedade sem família. É impossível sustentar uma sociedade sem família. Se extermina a sociedade se não tiver família, né? Uhum. Então eu acredito que se entregar aos seus desejos, seja quem você é, faça o que você quiser, está levando a nossa geração para a destruição. Ninguém trabalha porque quer, mas trabalha porque precisa. Ninguém acorda de manhã muitas vezes porque quer, mas acorda porque precisa. Sim. Ninguém faz muitas vezes uma dieta porque quer, né?
Acaba querendo por necessidade, mas faz porque precisa. Então, eu não vou usar aquilo que é natural, que foi criado para uma determinada coisa, forçar para usar de uma outra forma, se é que você me entende. Sim. Então, o conceito família nunca vai acabar, nem que quisesse, todos quisessem, né? Não tem como acabar, né? Essa foi a pergunta, eu acho que eu consegui responder. Com certeza. Assim. Quero fazer uma pergunta, ou duas perguntas em uma. Não é? A sua igreja, a Lagoinha, pelo que eu entendi aqui, é muito preocupado com os jovens. Não é? Sim. Os jovens estão aí numa crescente e, pelo que se percebe, não vou generalizar, mas que a maioria dos jovens não sabe para onde vão e muito menos aonde quer chegar. Sim. Como é que você vê esta situação de que os jovens estão perdidos no contexto vida? Isso é algo que perdura há séculos, né? Não é de agora que o jovem se perde nos seus propósitos, né? O jovem ele tem essa força e não sabe para onde vai. Isso é desde que Jesus se deu por gente, né? Agora, a que se deve essa perda? Eu acho que hoje é falta de maturidade no sentido de vivência, né? Experiência mesmo. Assim. Eu acho que hoje tem muito conteúdo, existe muito conteúdo, mas pouca profundidade, pouca experiência, né? A sabedoria que vem de Deus para poder usar o conhecimento que recebeu. Inteligência você adquire, agora a sabedoria você precisa para usar aquilo que você adquiriu de inteligência, né? Tem pessoas que sabem, mas não conseguem colocar em prática. E o jovem é muito isso, é muito teórico, é muito sonhador, e ele não tem a vivência. Nós vemos jovens hoje que eles não param em emprego nenhum, né? São inconstantes, querem tirar a vida porque a namorada terminou, se perdeu, fica depressivo. Então, nós atendemos esse jovem por quê? Porque ele está cheio de informações, sem profundidade, informações de 10 segundos, sem profundidade, e pior, sem experiência, e não querendo viver a experiência. Então, ninguém começa grande, e a internet mostra, hoje, todo mundo grande parece ser muito rápido. Não mostra a trajetória da pessoa, ninguém conta, né, a receita do começo, né? Mostra ali, ninguém mostra a dor, mostra a vida boa, né? E os jovens se perdem nisso. A comparação é um veneno que se toma devagar. Quando os jovens estão se comparando com a vida, esse veneno vai matando eles aos poucos. Eles ficam perdidos porque eles não têm a experiência do processo. O processo vai definir onde a pessoa vai chegar. Os lugares que ele frequenta, como ele frequenta, o processo que ele está se deixando passar, ele precisa entender o processo. Ninguém começa grande. Muito bem. Agora, já que ninguém começa grande, e é bom que se diga isso, não é? Porque você não consegue fazer uma casa pelo telhado. Isso. Você tem que ter o alicerce para poder sustentar aquilo ali, não é? É isso. E aí, nesse contexto, eu queria perguntar para você, como é que você tem percebido os jovens de hoje, não é? E principalmente aqueles que têm a ansiedade, a insegurança, a incredibilidade, como é que você consegue trazer este jovem para a realidade? Nós adoramos alguma coisa. Nós adoramos alguma coisa. E o que nós adoramos? Aquilo que nos preenche. Ninguém fica vazio. Tem uma fala que nenhuma cadeira fica vazia. Alguém vai sentar nela, né? Inclusive na política. Então, melhor que sente alguém que a gente saiba que tem princípios, né? Então, o meu coração é a mesma coisa.
querendo ou não, você vai adorar algo na sua vida, né? Você pode adorar um influencer na internet, você vai adorar uma série, você vai adorar um time, você vai adorar um hobby, alguma coisa você vai adorar. Só que nada nessa terra, nada que existe nessa terra, nem o melhor carro, uma McLaren de 2 milhões, né? Nada nessa terra, os bilionários, né, que nós vemos que tem muito dinheiro, nada nessa terra preenche o nosso coração, a não ser o Espírito Santo, a não ser Cristo. Então, se eu estou vazio, estou preenchendo com coisas vãs, eu vou para um lugar de desespero, eu vou para um lugar que é de desejo infindável. Então essa ansiedade vai me consumindo, esse pensamento acelerado vai me consumindo, essa questão de dar certo vai me consumindo. Por quê? Porque eu estou cheio de outras coisas. Então os jovens hoje passam o dia todo vendo série. Tá tudo bem, eu não sou contra a série, mas você se torna escravo daquilo que te domina, daquilo que toma a sua atenção. E por causa do afastamento de Cristo, do Espírito Santo, de não estar cheio do Espírito Santo, tem tomado o coração dos jovens, hein? Quando você vê um jovem na igreja pulando de alegria, ao mesmo tempo que ele pula, celebra, ele também se derrama, chora, se enche. Quando você conversa com ele, ele abre a boca e diz: Deus está tocando no meu coração e eu não sei dizer como. Você vê o andar daquele jovem começar a mudar, você vê a linguagem daquele jovem começar a mudar, as prioridades daquele jovem a começar a mudar. Os pais chegar para você e falar assim: pastor, eu tenho um outro filho dentro de casa. Eu não estou conhecendo meu filho. Por quê? Porque ele está se enchendo de algo que produz vida e não destrói a vida. As coisas do mundo são perecíveis, as coisas de Deus são eternas. Quanto mais eu me encho de Deus, mais vida eu tenho, né? Tem pessoas que vão para a igreja, entram para a igreja, permanecem na igreja um certo tempo, mas depois se afasta. Isto é um preconceito ou ela não cabe dentro da igreja? É uma excelente pergunta que todas as igrejas passam por isso, né? À medida que tem pessoas que chegam, tem pessoas que saem, né? Nós, querendo ou não, todas as igrejas têm um padrão. Mesmo a gente sendo, que a forma que nós estamos agora seja a mais comunicável possível, ainda assim acaba sendo um padrão, né? E nós sabemos que no convívio nem todo mundo vai acabar se encaixando naquele padrão. Mas qual é a nossa essência, a nossa preocupação? Que uma semente da palavra seja lançada no coração dessa pessoa. Porque a Bíblia diz que a palavra faz tudo o que lhe apraz. Nunca volta vazia. Ou seja, ela sempre vai voltar com um testemunho. Toda palavra que foi lançada, em algum momento, vai voltar com um testemunho daquilo que ela recebeu. Então, eu acredito muito que ovelha não tem dono, né? Mas tem pastor para ser cuidado e precisa de um pastor. Se ela vai ficar comigo na igreja ali, ou se ela vai ficar em outra igreja, eu acho que aí, igreja é muito identificação. Igreja é identificação. Então, a primeiro momento, você pode vir numa situação na igreja muito difícil, e naquele momento a igreja ali, para você, foi a ideal. Você foi tocado ali, você foi curado ali, você aprendeu muito ali, mas ao decorrer do tempo você está vendo que você não está conseguindo se encaixar no ambiente. E está tudo bem para mim. O que eu prezo é que essa pessoa ela não fique sem igreja nenhuma. Porque não dá para ser igreja sem ser igreja, fora do corpo. Não dá para ser igreja fora do corpo. Então, é natural que as pessoas... Jesus, a gente usa esse jargão, não agradou todo mundo. É natural que a gente não consiga agradar todo mundo. E essa é a beleza da diversidade do Evangelho, a multiforme graça de Deus que atinge e toca todo mundo, né?
Então eu tenho uma linguagem, o outro pastor tem outra linguagem, e assim a gente vai avançando com o reino de Deus. Eu me lembro muito do que Paulo diz, né? Fiz-me de louco para com os loucos, fiz-me de sábio para com os sábios, fiz-me de tudo para com todos, para ganhar alguns. Então, nós temos que avançar com o Evangelho, e cada um tem o seu formato. Tem pessoas que vão se identificar comigo, se identificar com a igreja, no primeiro momento. Tem pessoas que elas vão ficar eternamente, tem pessoas que vão sair, tem pessoas que saem e depois voltam. E eu acredito que isso tem que ser tomado de uma forma natural. Eu vim de um contexto que quem saía era rebelde, que quem saía era perturbado, quem saía era endemoniado, que quem saía não tinha vergonha na cara, quebrou aliança. Mas não, eu não acredito nisso. Eu acredito que o Senhor instituiu a igreja e todos vão ter um lugar, em algum lugar, para servir, seja comigo, seja na outra igreja, seja em qualquer outro lugar, que se pregue o Evangelho real, se pregue a Cristo. Nós somos cristocêntricos. Se ela estiver num lugar que é cristocêntrica, o lugar é cristocêntrico, glória a Deus. Fique ali, você se identificou? Fique ali. Você saiu? Mantenha a porta aberta, mas esse é um princípio que não é só para a igreja, né? Mas principalmente para a igreja, porque o espiritual está acima, né? Mantenha a porta aberta, sai. Eu não seguro ninguém na igreja. A pessoa, ela fala comigo, pastor, eu acho que eu estou saindo. Querido, vai na bênção, Deus te abençoe. Seja frutífero aonde você estiver. Não fique parado, você está liberado em nome de Jesus. Pastor Gustavo, eu vou fazer uma pergunta agora, talvez ela não está aqui no script, né? Sim. E aí pode ser que fique no contrapé, você fica aí à vontade para responder ou não. Perfeito. Eu estou ouvindo você falar, claro que o pensamento ele voa, né? Sim. E aí eu queria perguntar para você o seguinte, olhando nos teus olhos. Sim, bora lá. Bora lá? Bora lá. Se um assassino que já matou mais de 3, 4 pessoas entrar na sua igreja, o que você faz com essa pessoa? Primeiro, eu abraço ela, amo e falo que Cristo tem perdão e restauração para a vida dele, se assim ele quiser, porque Cristo não entra e não transforma ninguém que não queira. E segundo, eu digo para ele que ele vai ter que, as consequências do pecado ele vai ter que sofrer, né? Então, ao chegar na igreja, se ele não se entregou ainda, se ele não pagou por aquilo, ele vai ter que pagar por aquilo. Porque não é Deus punindo, é as consequências daquilo que ele fez. Não é Deus, agora você vai pagar. Não, ele vai ter consequências daquilo que ele fez. Mas nós vamos abraçá-lo, nós vamos perdoá-lo e explicar para ele. Agora você paga o que você deve, porque com Deus você não tem mais débito. Se você se arrependeu de verdade, o arrependimento profundo, né? Aquele que se arrepender, aquele que deixar o pecado, alcança a misericórdia. Então ele vai alcançar a misericórdia, porém ele vai ter que pagar a dívida que ele tem, né, no pacto social que nós temos, né? Agora, no pacto social, mas e perante a justiça divina? Ele, aqui na terra, ele matou pessoas, não é? Sim. Como é que fica essa concepção divina para um espírito? A humanidade matou o Filho de Deus. E o que Deus fez com a humanidade? Perdoou e salvou a humanidade, mesmo matando o próprio filho dele. Então é essa a concepção. Ele perdoa. As consequências vêm do ato, mas espiritualmente Deus perdoa e não se lembra mais dos seus pecados. Isso é algo que nós não conseguimos entender. É por isso que eu fiz a pergunta para você, porque assim, o ser humano ele tem, né, a capacidade de julgar. Exato. Mas ele não tem a capacidade de entender o ato. Não tem capacidade de entender. Eu vi um vídeo esses dias de um senhor que foi ao tribunal de um homem que tinha estuprado e matado a sua filha. Isso acho que é viral, alguém deve já ter visto.
Mas esse homem, todos ali tomavam a tribuna e falavam que queria a morte dele, queria que ele sofresse devagar, queria que eles tirassem os pedaços dele e vissem ele agonizando. Todos. O pai da menina chegou e ele olha para os olhos dele. Isso é raro ver, isso é raro. É raro, e eu não sei dizer, nós buscamos a Deus, e eu não gosto nem de me pôr nesse exemplo, mas eu tenho 3 filhas, né? Deus do céu. Eu tenho uma esposa linda que trabalha com mulheres, é terapeuta, assim, minha esposa Ana Paula Santiago é sensacional. Minhas filhas, 13, 11 e 6 anos, né? Então, assim, eu sou assim, procuro ser forte o bastante, para não dizer, né, agressivo bastante, para proteger a minha família, né? Por amor, por amor. Eu não consigo me imaginar no lugar dele, mas ele olha para o homem daquele homem que estuprou e matou a filha dele, ele diz: olha, você torna a minha vida de cristão mais difícil hoje ao olhar para você. Mas como eu sou um cristão, olhando nos seus olhos, eu libero perdão para a sua vida. Você seja perdoado. E esse homem começa a chorar, né? Começa a chorar e começa a se arrepender ali. Tamanho o amor que ele recebeu naquele momento que ele recebeu o perdão. É difícil a gente entender isso, mas é isso que acontece através do Espírito Santo. Ele perdoa, mesmo sem a gente entender, né? Nós não somos merecedores, mas ele nos torna merecedor. É isso aí. É por isso que eu fiz a pergunta. Amém. Que a humanidade, ela precisa entender que o amor transforma. Transforma. Não é? É isso. E muita gente mata por amor. Isso que não dá para entender. É isso. Não é? Exato. Mas aí é a falta do fruto do Espírito, né? Porque o fruto do Espírito nos dá domínio próprio. O fruto do Espírito, ele tem, como uma mexerica, ele tem vários gomos, né? Paz, amor, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio. Então, quando eu tenho fruto do Espírito, eu tenho amor. Então, eu vou ter esse domínio de eu não ultrapassar algumas coisas para que eu cumpra esse amor, né? Eu preciso ter esse domínio. Legal. Uhum. Gente, o papo está gostoso, o papo está emocionante. Por favor, curta, comenta, compartilha, faz viralizar, porque o pastor Gustavo está aqui arrasando nesta conversa. Nós não podemos deixar isso aqui parado. Nós queremos viralizar com certeza. Tá certo? E é isso. A diretora está lá olhando e sorrindo aqui para mim. Pastor Gustavo, em tempos de tanta ansiedade, não é? E de falta de direção, que eu acredito que tem muita gente ainda sem uma direção, o que é que você pode estar falando para essas pessoas agora? Se encha de Deus, né? Se preencha com Deus. Como eu posso fazer isso, pastor? Sabe uma coisa que eu não faço? É ficar rolando a tela do celular. E na TV, quando eu vou assistir, nós gostamos muito de assistir TV em casa, né? Com a família toda. Mas eu só assisto filmes indicados. Eu não fico rolando a tela para procurar filme, enchendo a minha cabeça e a cabeça das minhas filhas com um monte de coisa desnecessária. Então, quando eu vou ver algo, eu vejo algo direcionado, que nem um podcast como esse, pode salvar muitas vidas, pode tocar muitas pessoas, conteúdo que toca as pessoas, né? Então, quando você vê algo, veja algo intencional. Veja a vida da pessoa a qual ela está direcionando. Tem muita gente ensinando o que não vive hoje. Muita gente querendo que você faça o primeiro milhão sem ter o primeiro milhão, né? Cuidando de pessoas sem cuidar de pessoas, né? Não tem a experiência na prática. A árvore é conhecida pelos frutos. Não empreste o seu ouvido, não empreste os seus olhos, não empreste o seu coração, não dê a sua atenção para aquilo que não produz vida. Dê a sua atenção, dê o seu coração para que a palavra do Senhor produza vida em você. Então, procure a palavra de Deus, procure o Senhor, preencha-se de Deus, que eu sei que vai produzir vida. E não vai parar em você. As gerações, Deus é um Deus geracional.
A sua família não pode parar em você. Seus filhos, a sua esposa, os seus netos, seus bisnetos, né? Que a bênção do Senhor se estenda, você precisa derramar algo sobre eles, né? E para eu derramar, eu preciso ter algo que não é uma experiência. A Bíblia já não é uma experiência, ela é cientificamente mais do que comprovada hoje, e ela dura milênios. Então é algo que não é uma experiência, é algo que vai dar certo. Será que a igreja vai? A igreja já deu certo. A palavra de Deus já provou mais do que A mais B, né? Então não tenha, ninguém inventa a roda. A Bíblia diz que nada é novo debaixo do céu, né? Tudo que foi criado está ali, o princípio, é simples. O reino de Deus é simples. A palavra de Deus é simples. Deus, na sua simplicidade, na sua grandeza, se fez simples para que nós pudéssemos acessá-lo. E aí, todas as outras coisas vão ser tiradas quando eu me preencho daquilo que realmente traz vida, né? Maravilha. Pastor Gustavo. Meu Deus. A Igreja Lagoinha é uma das mais influentes da cidade, segundo eu estou sabendo, não é? Sim. E você também é empreendedor. Sim. Você também consegue pastorar. Você também consegue empreender. Como é que você faz tudo isso sem perder o foco? Olha, TDAH, será? Assim, gestão do tempo, né? Gestão do tempo. Uma vez me falaram, o presidente Trump tem as mesmas 24 horas que eu, você e todos nós temos, né? Agora, o que difere ele fazer tantas, inúmeras coisas de nós? É a organização, né? Então, a gestão do tempo, nós temos 8 horas, para quem trabalha 8 horas de trabalho, temos 8 horas de sono e sobra 8 horas, são 24 horas, 8 de trabalho, 8 de sono, 16, tem mais 8. Então, tem tempo para fazer aí. Você elencar as prioridades na sua vida, as outras coisas vão acontecendo. O que é prioridade para mim? Primeiro é Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, antes de amar a minha esposa, antes de amar minhas filhas, é difícil falar isso, mas antes de amar a minha família, eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, porque eu amo a Deus, eu consigo dar atenção para a minha família, eu consigo dar amor para a minha família. Se eu consigo priorizar a Deus, eu vou conseguir dar amor para elas. E se eu consigo dar amor para a minha família, discipular a minha casa, cuidar bem da minha casa, eu vou conseguir cuidar bem da igreja, do meu trabalho, eu vou conseguir me dedicar. Porque eu amo alguém que está olhando para mim e eu preciso prover para alguém que eu amo muito. Então, eu elenco essas prioridades. Eu estou cheio de Deus, eu estou com a minha família concisa em casa. Porque coisa mais difícil é você sair para trabalhar estando tudo destruído em casa. É complicado. Sem ter a sua esposa do seu lado, sem ela te entender, sem você, né? Há dois que possam caminhar junto, que não estejam na mesma visão, né? Não dá. Então, quando você tem Deus, Deus produz um amor tão grande em você, uma responsabilidade tão grande em você. Você que é homem, eu costumo dizer para os homens lá na igreja, nós temos o hero, né? Que são os heróis, os homens. Uhum. Tudo que acontece na nossa casa é culpa dos homens, né? Então, a culpa é sua. Não, pastor, mas você não conhece a minha esposa. Eu falei, talvez eu nem conheça. Mas independente se ela é, não é, a culpa é sua, porque você é o sacerdote. A culpa é sua. Ah, mas a minha esposa é assim. A culpa é sua, porque você é o sacerdote. E isso virou uma chave lá para a gente, né? E nós, como homens, nós precisamos sair do mimimi e ter essa organização e gestão, elencando as prioridades da nossa vida. Tendo as prioridades estabelecidas. Eu queria saber de você o seguinte: qual é o maior desafio da sua vida como empreendedor? O maior desafio da minha vida como empreendedor, o maior desafio é se manter, né? Se manter, porque o start todo mundo aplaude, né? O começo todo mundo aplaude.
todo mundo vibra, todo mundo está junto, né? No começo. Mas no meio é onde as pessoas vão te deixando, é onde os concorrentes vão aparecendo, é onde os clientes, você vê que não existe fidelidade, não porque eles são infiéis, mas porque eles estão procurando o melhor preço, né? Falando empresarialmente, Sim. né? Então, é se manter. Não só se manter, continuar crescendo, porque quem para, volta lá. Quem para já está voltando para trás. O maior desafio é continuar crescendo, se renovando para se manter. Muito bem. Então, para se manter, para crescer, né, e para se buscar, eu queria falar sobre família. Pois não. Né? Sim. Nós sabemos que você trabalha muito esse lado da família dentro da igreja, e a gente sabe o quanto é importante manter a família. Eu queria saber de você o seguinte: por que esse cuidado com a família? O porquê essa preocupação? Família é a base da sociedade, né? Não sei se é um jargão muito falado ou não, mas é a base da sociedade. Se nós temos famílias fortes, sociedades fortes, filhos fortes, né? Mulheres seguras, né? A mulher precisa de segurança, precisa de provisão, né? Precisa de direção, e o homem ele tem que dar segurança, limite, provisão e direção. O homem precisa dar. E quando nós nos preocupamos com a família, nós nos preocupamos com o maior projeto de Deus. Quando nós voltamos para a criação, quando nós olhamos para a criação, Deus fez o firmamento, separou a água e a terra. Ele fez os animais terrestres, os marinhos, né, os aquáticos, fez o céu, fez as árvores, e tudo que ele fez, ele olhou e disse, e viu que era bom. Por 6 vezes Deus fala na criação, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Aí ele faz o homem, e a Bíblia diz que ele disse que era muito bom, e viu que era muito bom. Mas a única coisa que Deus fala que não é bom, quando ele olha para o homem, e o homem está ali dando nome para o leão, e o homem vê a leoa. Ele vê ali a girafa, ele vê ali a fêmea. Ele vê ali o passarinho com a sua esposa. Ele começa a olhar todo mundo, né? E ele está ali tendo com Deus. A única coisa que Deus fala que não é bom. E olhou Deus para Adão e viu que ele estava só. E viu que não era bom que o homem estivesse só. A única coisa. Deus, então, tira ali a sua adjuntora, né? Já não é mais uma criação, mas é uma cópia do homem no seu modo feminino, né? Criou o homem e agora ele traz a versão feminina do homem. Enchei e multiplicai a terra. Nós não somos dependentes das pessoas. Familiarmente falando, volto, Deus em primeiro lugar. Não sou dependente da minha esposa, mas eu sou interdependente, eu preciso dela para viver. Na sociedade é a mesma coisa, eu não sou dependente do meu cabeleireiro, mas eu preciso dele para cortar meu cabelo. Eu preciso de alguém para plantar o feijão para eu comer, eu preciso de alguém para criar a galinha para eu comer. Então eu tenho essa interdependência, eu tenho essa necessidade, mas não dependência, porque eu também posso criar uma galinha, eu posso cortar meu cabelo em casa se eu quiser, mas não vai ficar tão bom quanto eu ir num especialista. Então essa interdependência nos conecta. Esse projeto de Deus, ele viu que funcionava e era bom quando não estava sozinho, quando vivia em família, né? Então, legal. Essa é a importância que nós damos para a família, porque é projeto de Deus. Deus podia ser um, mas ele se manifesta Pai, Filho e Espírito Santo, já nos dando um modelo sobrenatural. Pastor, vem mais uma perguntinha aí para poder sair fora do script. Bora lá. Seguinte, homem e mulher, como você acabou de dizer, não é? Uhum. Como é que você, ou como é que o evangélico, de uma forma geral, vê os transgênicos? Os transgênicos, aquele que já nasceu, né? Tem o que já nasceu, tem o que se tornou, né?
Eu não vou entrar aqui nas pesquisas e como muitos deles se tornam, né? Enfim, mas nós amamos a todos, assim como Deus ama a todos, né? Mas nós fomos ensinados desde pequeno a desconfiar das pessoas. Você vai entender o porquê que eu estou falando isso. A desconfiar das pessoas. E eu cresci com meu pai contando aquela piadinha do português, né? Acho que é o português, não sei. Coloca o filho na pedra e fala, pula, pula no colo do papai. E aí o filho pula, ele cai no chão e o pai fala, não confia nem em papai, hein? Então eu cresci ouvindo isso. Mas Deus não age dessa forma. Deus confia em todos. Então eu prefiro confiar em todos e me decepcionar com alguns do que me decepcionar, desconfiar de todos e viver sozinho. Então eu confio em todos. Então nós não desconfiamos das pessoas, nós desconfiamos das atitudes das pessoas. Então, existem atitudes que fogem de princípio. Aí eu volto a dizer sobre o princípio. O princípio é aquilo que é natural. Deus criou o homem e a mulher. Então, tudo que eu forço o natural vai causar destruição e vai ter consequências. Então, algo que não foi usado, não foi feito para ser usado desta forma, foi feito para ser usado de outra forma, está sendo forçado para usar daquele jeito, está sendo forçado para mudar, está sendo forçado para transformar, foge do princípio, vai dar problema. Então, nós acolhemos, nós amamos, mas não concordamos com a prática, com a atitude da pessoa. Então, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Venham como está, mas não permaneçam como estão. Então, assim, você quer mudar? Você sabe que está forçando aquilo que é natural, e nós recebemos muitas pessoas que têm, né, são opção sexual diferente, né? E um deles me perguntou, eu só queria que as pessoas respeitassem aquilo que eu sou. E aí eu falei para ele o seguinte, com todo respeito, posso responder? Claro, pastor, pode sim, mas eu gostaria que as pessoas respeitassem quem eu sou, né? Era um homem, ele me passou o nome de mulher. E eu disse para ele, quem não respeita quem você é você mesmo. Você nasceu o quê? Não, pastor, eu já sou... Não foi essa a pergunta que eu fiz. O que você nasceu? Como você foi concebido quando você nasceu? E o médico olhou para você. Homem. Então, quem não respeita quem você é você, não é as pessoas. Porque nós temos uma essência. Mas eu tive problema hormonal. Vai para o médico, arruma o problema hormonal, né? Agora, se a pessoa optou, e Deus nos deu o maior poder do mundo. Qual que é o maior poder do mundo? O poder de escolha, né? Eis que coloco diante de vós a bênção ou a maldição, né? Então, escolha o que você quiser, né? Não estou dizendo que... não estou amaldiçoando ninguém, mas estou deixando claro. Deus respeita a sua opção, mas isso não quer dizer que você está certo. Eu não posso colocar a minha ideologia. Ideologia é uma ideia que eu tento fazer com que seja verdade. E eu não posso fazer que essa minha ideia seja uma verdade absoluta. E quando você força uma natureza, você está tirando um princípio natural de como aquilo foi criado. A minha avó dizia o seguinte, pastor, você tem o livre-arbítrio. Isso. Você faz o que você quiser. Exato. Porém, a semente, ela é livre. A colheita é obrigatória. É obrigatória. Sabe as palavras, é muito forte isso. Minha avó, isso eu ouvia quando eu era criança. Sim. Então você imagina hoje, nos tempos de hoje, como é que isso está, né? É absurdamente uma verdade isso, né? A semente lançada, uma vez lançada, ela vai voltar com seus frutos, né? Vai voltar com seus frutos e não volta com um só. Não é? Geralmente não volta com um só. Maravilha. Bom, para a gente encerrar aqui, não é? Eu queria fazer a pergunta que, se na sua experiência com casais, eu gostaria de saber qual o problema mais comum que começa pequeno e, às vezes, acaba destruindo um relacionamento, e como é que você se sente quando você não consegue manter o casal unido?
Muitas vezes eu vou falar com os pastores aqui, talvez líderes, né? Muitos pastores que eu atendo, né, e líderes que eu atendo frustrados, né? Frustrados. E muitos deles abdicando do chamado, né? Por causa de frustração, por causa de um peso que foi colocado sobre a costa deles, é entender que nós só somos um instrumento. Nós somos um instrumento e não é a nossa obrigação mudar alguém. É a nossa obrigação levar o Evangelho e levar a verdade. Nós levamos a verdade da melhor maneira possível para que o Espírito Santo, então, toque aquela pessoa, se assim aquela pessoa deixar, e ela então mudar. Então, eu aprendi a não carregar mais esse fardo. Então, se a pessoa, eu faço todo o meu possível para orientar a pessoa, e então essa pessoa recebeu, porque estava falando de semente. O semeador saiu a semear. Então, algumas sementes caíram em terra boa, algumas caíram em terra pedregosa, outras caíram em meio de espinho. E aquela semente que caiu no meio de espinho sufocou. A outra, o migrador veio e comeu, né? O pássaro veio e comeu. E algumas caem em terra boa e aquele fruto ele vai crescer. Então, eu não carrego esse peso, eu faço o possível para que as famílias, então, sejam conduzidas. Tem coisas que ninguém pode fazer por você, né? Não sei quem é, mas uma mulher, acho que muito rica, ela disse, eu tenho todo o dinheiro do mundo, mas eu não posso pagar ninguém para fazer academia por mim, né? A pessoa vai fazer academia e o resultado não vai vir para mim. Então, a pessoa tem que se esforçar, a pessoa tem que querer. Agora, o problema mais comum que acontece é a falta de comunicação. Nós temos uma aula específica de comunicação, em todos os sentidos. Né? O homem tem o seu desafio de se comunicar, de falar, de conversar, até de ouvir, né? De entender, de dedicar tempo, de reconhecer os seus erros, né? Então, você vê uma falta de comunicação que parece normal. Eu atendo, muitos casais que eu atendo, ele diz assim, pastor, a gente nunca brigou, e de repente ele foi embora. Nada é de repente. O de repente leva muito tempo para acontecer. Sim. Então, o casal nunca brigou. Peraí, como assim você nunca brigou? Tem alguma coisa errada aí. Porque eu tenho um jargão na igreja que eu falo, é uma máxima nossa, conversas difíceis, alianças fortes. Se você tem conversa difícil, você está alinhando o coração, você está moldando o caráter, está fortalecendo a aliança. Nunca teve conversa difícil, nunca conversou coisas, né, que estão incomodando, nunca tiveram uma discussão. Tem alguma coisa errada aí. Estão muito longe um do outro e muito, a quilômetros de distância. Tem que ter conversa difícil, agora tem que saber dosar a conversa difícil. Porque também eu atendo pessoas que tiveram conversa difícil, partiram para agressão. Aí não dá. Então, obviamente, a conversa é difícil, é saber conversar. Buscar conhecimento para como conversar. Aí que entra. Do que eu estou cheio para conversar com meu esposo? Do que eu estou cheio para conversar com a minha esposa? Eu só vejo TV e notícia ruim. Só converso com a vizinha que teve 5, 10 casamentos. Né? Ou converso com aquela que é solteira. Ou converso com alguém que não conhece o meu esposo dentro de casa. E aí eu vou querer ter uma conversa com base naquilo que os outros falaram. Então, eu preciso afunilar a minha conversa. Eu preciso ter mesa com a minha família. Eu preciso ter tempo. Às vezes não vai. Mas eu não tenho tempo. 15 minutos antes de dormir. Se você está 15, 20, 30 minutos com seus filhos, você trabalhou o dia inteiro, eu sei que é pesado, eu sei que é difícil. Mas chegou lá, se você deu 30 minutos específicos jogando um jogo com o seu filho e contando a alegria do seu trabalho, não a tristeza, você vai ver o tipo de família que Deus vai te dar, que você não vai acreditar. Então, a conversa, eu acho que a comunicação é uma das coisas que mais destroem casamentos, vão se distanciando, porque ele é um fator gigantesco, né? Sim. Essa comunicação é um fator gigantesco. E só para a gente fazer um trocadilho, né, e brincando com as palavras, Sim. Já dizia o velho guerreiro, Sim. Quem não se comunica se trumbica. Se trumbica. Pastor Gustavo, meu querido, olha, eu ficarei aqui mais horas conversando com você, que bom. Com toda certeza. Mas nós chegamos ao final. E eu queria que você, através da sua palavra, através do seu carinho,
através da sua bondade espiritual, que eu acredito muito que você tenha, passasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Uau! Cristo veio para todos, né? E nem todos o receberam. Que você não seja esse que não o recebe. Receba Cristo na sua casa. Vai ser, a sua casa que eu digo, o seu coração. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas. Mas receba de verdade. Não é algo que, eu recebi. Eu estou com Deus. Não, receba de verdade. Busque Ele de verdade. Né? Não precisa inventar a roda. Se você abrir o seu coração onde você estiver agora, se você estiver aí num lugar sozinho, colocar a mão no seu coração agora, você abaixar a sua cabeça, você orar. Senhor, perdoa os meus erros, meus pecados. Eu te aceito. Entra na minha casa, entra na minha vida. Muda as coisas de lugar, molda. Você vai sentir que Ele não vai te negar. Ele é um Deus que nunca deixou de responder a oração. Ele é um Deus que nunca nos deixa sozinho. É um Deus que sempre está presente. Ele continua fazendo milagres. Creia nisso. Eu tenho certeza que tem transformação para a sua casa, tem transformação para a sua família, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu trabalho. Deus, tenho certeza que já tem um plano escrito para a sua vida. Deus te abençoe. Tá aí, minha gente, que maravilha, né? Pastor Gustavo Santiago, aqui no nosso Via Piracicaba. Eu tenho certeza absoluta, eu não vou estar aqui falando sozinho. Toda a nossa produção, eu acredito e tenho certeza, e não menosprezando as demais conversas que nós tivemos aqui. Mas esta é uma das maiores e melhores conversas que nós tivemos no início do ano. Por isso, curta, comenta e compartilha, porque você vai ter um resultado positivo na sua vida, pode ter certeza disso. Obrigado, pastor. Obrigado, Ari. Prazerzaço estar com vocês aqui. A gente que agradece. Sou feliz demais, espero que possa contribuir cada vez mais aí para vocês também. Com Deus certeza. abençoe, viu? Gente, até a próxima, se Deus quiser e Ele há de querer. Forte abraço. Tchau.